Olá, eu sou Yasmin Castro, sou professora de literatura aqui do Cursinho Solidário e hoje nós vamos falar da Semana de Arte Moderna, mas antes eu queria dar alguns avisos. O primeiro deles é que eu deixei aqui o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar. Vocês podem também mandar um e-mail pro e-mail do cursinho, é só colocar literatura no assunto que eu tenho acesso, ou deixar sua pergunta, sugestão, dúvida aqui nos comentários desse vídeo que eu respondo também no próximo, tá bom? Outra coisa, na descrição desse vídeo vai o link do Google Drive com material, algumas perguntas, alguns livros que eu deixo disponíveis. Estou sempre avisando isso para vocês, mas para vocês saberem que dá para acompanhar o curso com material lá. Os slides também eu deixo tudo lá. E também esse vídeo tá na playlist de literatura, então vocês podem ter acesso a outras aulas que eu dei e essa aula aqui também, tudo por essa playlist, tá bom? Eu vou ler aqui um texto do Mário de Andrade. Aqui. Oh, minhas alucinações! Vi os deputados, chapéus altos, sob o palio vespal, feito de mangas rosas, saírem de mãos dadas do Congresso. Como um possesso num acesso em meus aplausos aos salvadores do meu estado amado. Desciam inteligentes de mãos dadas entre o trepidar dos táxis vasculejantes da rua Marechal Deodoro. Oh, minhas alucinações! Como um possesso num acesso em meu aplauso aos heróis de meu estado amado. E as minhas esperanças de ver tudo salvo. 2.000 reformas, 3.000 projetos, emigram os futuros noturnos, é verde, 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 oh, minhas alucinações. Meus deputados, chapéus altos, mudavam-se pouco a pouco em cabras, crescem-lhe os cornos, descem-lhe as barbinhas, e vi que os chapéus altos do meu estado amado, com os triângulos de madeira no pescoço, nos verdes esperanças sobre as franjas de ouro da tarde se punham a pastar. Rente do meu palácio e do senhor presidente. Ou minhas alucinações. A Semana de Arte Moderna, ela vai ser um marco simbólico da literatura e da arte modernista no Brasil no geral. Eu vou traçar um estudo a partir dela. Eu vou falar hoje da Semana de 22 como o nosso referencial histórico e o nosso referencial cultural, mas o movimento modernista no Brasil, ele tá aqui desde antes e ele vai para muito depois. A gente tem a Semana de Arte Moderna como um momento, né, simbólico, mas a gente tem toda essa arte que circunscreve isso, então eu só vou usar como referencial, e a gente vai falar só disso hoje, mas na semana que vem eu vou voltar para falar só de literatura da primeira geração modernista, para vocês entenderem como essas coisas se relacionam, mas que elas são muito maiores do que só esse momento histórico, tá bom? A Semana de 22, então, foi uma sequência de exposições e apresentações artísticas que aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922. Ela acontece em São Paulo, no Teatro Municipal, e ela tem o objetivo de demonstrar a perfeita demonstração do que havia em nosso meio em escultura, pintura, arquitetura, música e literatura, sobre o ponto de vista rigorosamente atual. Então ela tenta demonstrar como estão as artes naquele momento, tenta trazer os olhos para São Paulo e os olhos para esses novos artistas que estavam nascendo ali e fazendo coisas novas em várias áreas. Ela é um marco no modernismo no Brasil, como eu falei para vocês, então a gente tem várias exposições para falar de toda uma escola, e ela é um marco também da renovação artística aqui no nosso país. Contexto histórico. Seguindo as referências do que a gente tinha nas vanguardas europeias, e depois eu explico melhor de como elas vão aparecer aqui, a gente tem o contexto histórico geral do mundo inteiro no fim da Primeira Guerra Mundial. Já no âmbito mais brasileiro, nós temos o fim da monocultura cafeeira e a tardia industrialização. Tardia porque a gente está usando como referência a Europa, mas o começo da industrialização aqui no Brasil. E aí tem um aspecto muito importante da estrutura das fazendas de café e essa relação quase feudal de trabalho, como é que isso aparecia no Brasil da época, porque os coronéis eles tinham a dominação política, econômica de suas fazendas, dominação cultural, então ele dominava esse grupo de pessoas, as pessoas que viviam lá. Porém, os idealizadores, que é esse processo de coronelismo, nossa, eu coloquei um R a mais aqui, esse processo de coronelismo
E aqui a gente tem essa figura do voto de cabresto, né, que, enfim, os professores de história daqui vão explicar melhor para vocês como é que isso funcionava, mas é essa ideia mesmo de que as pessoas elas eram dominadas por essa figura maior, essa figura de poder. E aí todo o realismo brasileiro, muito na literatura de Machado de Assis, ela é feita com base nessas dominações, nessas figuras de poder, nessas relações do Brasil. Então o modernismo vem para quebrar um pouco com isso. Entretanto, os jovens idealizadores da Semana de Arte Moderna, eles eram em sua maioria herdeiros ricos dessas fazendas. De onde então provém essa ruptura, né? Como é que essas pessoas que eram os donos, os senhores dessas fazendas, vão começar a lutar contra isso ou essa renovação política do Brasil? Acontece que esses jovens, eles vão se interessar pelos estudos externos, muitos deles eles vão entrar em contato com a Europa, vão ver como se davam as vanguardas europeias e adotar as preocupações daqueles artistas europeus. Então eles vão começar a tentar desconstruir esses padrões morais de cima. É muito da noção de burguês sem religião, do Legião Urbana, né, da geração Coca-Cola. E escutem essa música, eu vou colocar na descrição aqui também. Quem tiver vontade de falar dela quando a gente for falar de tropicalismo, mas é muito boa para exemplificar um pouco disso. E aí, um outro detalhe simbólico da Semana de Arte Moderna é que no ano se comemoraria o centenário da independência do Brasil. Então, a gente tem esse simbolismo de tentarem os artistas modernistas romper e trazerem uma noção de independência da arte brasileira. Então a gente teria esses 100 anos da independência do Brasil e esse marco inicial da independência das artes e da cultura brasileira. Anita Malfatti, ela vai ser uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras e ela vai ser uma das mais importantes na vida, assim, principalmente para essa primeira fase do modernismo. Ela é a figura responsável por apresentar as novidades das vanguardas europeias, a Belle Époque, nas artes plásticas no Brasil. E a sua exposição chamada Exposição de Pintura Modernista, Exposição de Pintura Moderna, Anita Malfatti, ela é considerada a grande inspiração da Semana de 22 e como marco inicial do modernismo no Brasil. Marco inicial do modernismo, isso mesmo. Ela é uma exposição expressionista que aconteceu em 1917 e ela é uma exposição expressionista inspirada na Alemanha, porque ela estuda na Alemanha. Então isso é muito importante, ela vai para fora, ela estuda, ela chega e aí ela mostra essas artes, esses aprendizados que ela teve aqui numa exposição no Brasil. E o choque dessa exposição salientou a existência de um regionalismo, um parnasianismo provinciano, e assim os modernos eles rompem com essa estrutura a partir dessa exposição. Então, esse momento em que a Anita chega, ainda tem um terreno muito árido para ela. Então, ela chega e ela é muito criticada, ela passa por processos muito difíceis. E aí, a partir desse debate, dessa defesa, que a gente começa a nascer uma necessidade de se expor às artes modernas no Brasil. Então, você deve se lembrar do Monteiro Lobato, né, o cara do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele é uma figura representativa, né, do que era essa linha preconceituosa, conservadora e regional dessas figuras de donos de fazendas e tudo mais. E ele publica um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, que critica a arte da Anita Malfatti. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Aqui. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos rimos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Se tem apenas talento, vai engrossar a pleidade de satélites que gravitam em torno daqueles sóis imorredouros. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras sobre a sugestão estrábica de escovas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, mas as mais das vezes com a luz de escândalo e somem-se logo das trevas do esquecimento. Então, ele publica esse artigo no Estado de São Paulo, logo depois da exposição, ele diz a propósito da exposição de Malfatti, e é uma crítica muito dura, né? Ela chama ela de uma estrela cadente, ou seja, alguém que vem com uma moda e que depois vai perder o brilho, e que faz uma arte
absurda para ele. Então, quando Oswald de Andrade e Mário de Andrade começam a escrever e a defender essa arte de Nito Malfatti, eles rompem primeiro, né, porque eles eram amigos de Monteiro Lobato, eles rompem com essa figura e com toda a ideia de sustentar e continuar tendo contato com esses homens, e começam a sentir a necessidade de se fazer um momento grande, um evento, para se compartilhar esses novos anseios, essas novas vontades da arte brasileira. Falei de Oswald de Andrade então eu vou continuar falando dele. Ele é a figura central mais importante dessa geração modernista. Ele é o principal divulgador das ideias da primeira geração modernista, do modernismo no Brasil no geral. E ele é uma figura polêmica, combativa, irreverente, é o espírito vivo do artista moderno. Ele é o responsável por 3 manifestos importantíssimos do movimento. Eu vou falar de um deles hoje e os outros 2 eu vou falar nas próximas aulas. Hoje eu vou falar do Manifesto do Trianon, que é um diálogo, um discurso que ele faz e aí foi transcrito como manifesto. Oswald também ele foi casado com Tarsila do Amaral, fantástica, e aí eles juntos eles fundam um movimento antropofágico, e aí tem o Manifesto Antropofágico, que aí eu vou falar também no futuro. O Manifesto do Trianon, então, conhecido também como Discurso do Trianon, foi um texto escrito e lido por Oswald de Andrade na ocasião de um banquete oferecido em homenagem... Foi. O Manifesto do Trianon, então, ele foi um texto escrito e lido por Oswald de Andrade na ocasião de um banquete oferecido a Menotti Delpitian. Esse discurso foi feito em 1921 e demonstra alguns dos aspectos importantes, uns princípios fundamentais do modernismo no Brasil, da arte moderna no geral. Venha talvez chocar, senhores, esse tinir de armas heroicamente arrengadas em pacífica consagração literária, mas nós, que arrogantemente subimos os espantosos caminhos da arte atual, por força havemos de trazer, como soldados em campanha, um pouco do nosso flanel de assaltos. Somos um perdido tropel na urbe acampada em território irregular e hostil, e como ela temos a surpresa dos acessos e a abismada contorção das alturas. Falo em nome de meia dúzia de artistas moços de São Paulo, e daí o meu cálido orgulho incontido. Ele tem muito essa linguagem difícil, mas não é uma linguagem difícil, é uma linguagem eloquente, né? Ele escreve de forma fácil, ele escreve seguindo a fala, mas é uma linguagem muito eloquente, isso é muito... É difícil de interpretar, mas é mais fácil de sentir. Então eu vou explicar um pouquinho mais disso quando a gente for falar de literatura na aula que vem, mas enfim, fica aqui uma palhinha para vocês. Então a gente tem alguns princípios fundamentais da Semana de Arte Moderna, são 3 princípios fundamentais. Então, como escola, ele vai se lançar assim. Mas você vai ver que é uma escola que difere um pouquinho do que eram as vanguardas, do que são as escolas literárias no geral, porque é algo muito mais solto. Direito permanente à pesquisa estética, atualização da inteligência artística brasileira, consciência criadora nacional. E é nesse ponto que o modernismo brasileiro se difere das vanguardas europeias, como eu disse, porque não há regras assumidas, é uma busca pela liberdade na arte. Então, todos esses 3 preceitos, esses 3 fundamentos, são fundamentos que dão liberdade para a criação, para o criador, que aceitam tudo. Então, é aquela coisa, daquele papo de regra número 1, não há regras, não é para ter regras mesmo. E aí, o Mário de Andrade, ele vai dizer que Marinetti foi grande quando redescobriu o poder sugestivo, associativo, simbólico, universal, musical da palavra liberdade. Aliás, venha como Adão. Marinetti errou, fez dela sistema. É apenas auxiliar poderosíssimo. Uso em palavras em liberdade. Sinto que o meu corpo é grande demais para mim. E ainda bebo nos copos dos outros. Desse livro que eu li pra vocês no começo, Paulista Desvairada. E aí vocês devem se lembrar do Marinetti, né? Eu falei dele na aula passada, ele é o pai do futurismo, e se vocês não lembram, achem lá a aula na playlist sobre vanguardas europeias. Mas aí é que tá, ele faz esse contraponto ao que ele fez. Marinetti, ele pegou e disse, nossa, a gente vai falar de liberdade, de futuro, de progresso, etc. E transformou isso em regrinhas. Falou, então a gente fala assim, assim, assim. E aí a gente acaba matando a liberdade, né? A gente tem um paradoxo. Então os modernistas, eles pensam que, ok, que bom que a gente tem a liberdade, mas agora a gente vai fazer o que a gente quiser com ela. Tarsila do Amaral, então, ela é a musa do modernismo, ela é a figura viva do nosso imaginário. A gente aprende sobre Tarsila desde pequenininhos, em vários momentos.
Então ela é uma figura extremamente popular, isso é fantástico. Ela é a figura dessa... Ela é... Tarsila do Amaral, eu arrisco dizer que ela é o nosso Van Gogh, assim. Tipo, a figura que todo mundo conhece, coisa e tal. A figura dessa segunda mulher também nos demonstra a grandiosidade da mulher nas artes visuais e na arte moderna no geral. Então a gente está aqui falando dessa segunda figura importantíssima. A Tarsila, ela vai representar o começo de uma organização da arte moderna. Vou ler aqui um trechinho da Aracy Amaral. Pode-se dizer que a pintura de vanguarda no Brasil, enquanto luta e polêmica, tem o seu ponto de partida numa mulher e o de chegada em outra. Luta e polêmica, pintura de vanguarda, o reconhecimento do papel desbravador de duas mulheres pintoras. Eis aqui, então, um crítico atento ao seu fazer. Mas o olhar masculino não traz expectativa, derrubado ele também pela mulher Tarsila, a linda Tarsila, que encanta seus companheiros, que inspira paixões, musa e artista. Aqui fala de Malfatti, Anitta Malfatti como começo, como eu já falei pra vocês, marca inicial, e Tarsila como final. Por que final? Porque Tarsila estava na Europa durante a semana de 22. Então ela só manda algumas coisas, ela não tá lá junto com aqueles artistas. E aí quando ela chega, quando ela volta para o Brasil, ela já encontra um terreno fértil para sua atuação. Ela cresce e aí logo ela inaugura sua própria escola artística lá do Oswaldo de Andrade, Antropofagia. Mas eu vou detalhar isso quando eu falar de tropicalismo. O que eu quero destacar dela aqui é que além de sua grandiosidade de sua produção, ela tem essa característica da organização e a criação, né, do grupo dos cinco. A gente tem a Tarsila, o Oswaldo, o Mário, a Anitta Malfatti e o Menotti Del Pitte, que será o mais aproximado do que é esse movimento acadêmico, né? Então tem uma estruturação, uma continuidade do modernismo. Mas eu vou convidar vocês a visitarem o site do MASP, que tem todas as obras que foram apresentadas na exposição Tarsila Popular, e foi uma exposição fantástica, fantástica mesmo, eu me emociono muito de ter ido. E eu vou deixar na descrição aqui o link pra vocês, deem uma olhadinha, tem todas as obras lá, vocês podem dar uma observada. Mas é isso aí, Tarsila é fantástica e é um marco pra nós. E o último artista que eu quero destacar da Semana de Arte Moderna, porque assim como o Tarsila, ele já fez em vida um legado grandioso. E eu quero demonstrar pra vocês que esse movimento não foi um movimento só de vaias, só de repressão. A gente tem também um contínuo, um conjunto. Então, assim como Tarsila chegou no terreno fértil, Vila Lobos já se apresentou no terreno fértil e foi aplaudido. Então, a gente tem esses dois parâmetros do modernismo, tanto romper quanto adotar e abraçar as coisas que existiam no Brasil e trazer o público pra dentro. Então não é uma vanguarda de artistas doidos que estavam lá em cima, tudo, etc, falando, olha, isso aqui é a nossa arte, vocês têm que aceitar isso, vocês têm que engolir isso. Era mais vocês têm arte também, então apresentem isso pra gente, vamos construir algo junto, algo completamente brasileiro. Ele é considerado o maior compositor das Américas e responsável por reformular o conceito de brasilidade na música. Ele leva a música brasileira pro exterior e aí ela se fez representar em outros países. E este é um ponto fundamental, porque como os modernos no geral, é que o Brasil torna-se epicentro artístico, e isso é muito fantástico. Porque esse movimento modernista, ele não é desenvolvido apenas por artistas, mas ele tem um envolvimento de jornalistas, de políticos, de ricaços, como a gente tem o Graça Aranha, que é tido como responsável pela Semana de Arte Moderna, Assis Chateaubriand, Yolanda Penteado, todas figuras grandes, figuras que começam a transformar a arte no Brasil, a trazer a Europa para cá e o Brasil para a Europa. A Bienal Artística de São Paulo, que é uma exposição de artes visuais, ela chega a ser quase tão relevante quanto a de Veneza. Ela é a segunda exposição mais importante que se tem no mundo. Então ele é um momento surreal de arte no Brasil. Vila Lobos acaba de chegar de Paris. Quem chega de Paris espera-se que chegue cheio de Paris. Entretanto, Vila Lobos chegou cheio de Vila Lobos. Todavia, uma coisa abalou perigosamente: a Sagração da Primavera, de Stravinsky. Foi, confessou-me ele, a maior emoção musical de sua vida. Quem fala isso é Emanuel Bandeira, para o jornal. Eu vou falar um pouquinho mais dessa figura também na aula que vem, da gente falar de literatura.
Mas mostra isso, mostra que nem a Europa, nem essas artes europeias, nem esse desenvolvimento artístico de elite é capaz de abalar ou de tirar o que há de mais brasileiro, o que há de brasilidade em nós. Belezinha? Vou finalizar por aqui então. Deixo na descrição algumas composições do Villa-Lobos e uma biografia disponível no site do seu museu. Aqui tem as referências também, tem vários sites se vocês quiserem entrar e ver, são essas referências mais visuais da aula de hoje. E aí, semana que vem eu prometo que eu fico só em literatura, belezinha? Até mais, gente. Grande abraço.